Teorema 2.6.1. Bom, no vídeo anterior tratamos o que é base e as propriedades de vetores, e agora a gente vai falar como muda de base. Por exemplo, como eu mudo de um conjunto de vetores como bloco fixo de construção vetorial para outro. Bom, como que a gente vai proceder dessa seguinte forma? Aí vai proceder de acordo com esse teorema aqui que eu vou escrever das notas de aula, em que ele escreve a seguinte coisa: sejam beta, no caso beta e gama, duas bases ordenadas, certo? Para o espaço de vetores V2. Lembrando que o que vale aqui para o V2 vale para o V3 também, tá? Sendo que eu não quero separar em outro teorema e demonstrar ele, pois vai demorar mais, mas é de forma análoga à demonstração. Então a demonstração fica por vocês. Dadas por. Em que a gente vai ter a seguinte coisa: beta, então, se é base, o que definimos como base? Base nada mais é do que um conjunto de vetores cujos satisfazem duas condições. As condições são estas: serem linearmente independentes, ou seja, serem linearmente independentes significa dizer que esses vetores, de acordo com teoremas pressupostos anteriormente, que nada mais do que esse conjunto de vetores, eles podem ser postos como combinação linear de outros vetores. E por serem, eles serem lineares, né? E a dependência linear, que é eles serem linearmente independente, é admitir a solução trivial para o qual esse meu vetor, cujo pode ser escrito como combinação linear de outros vetores, é igual a um vetor nulo, onde os escalares deles, reais, são todos iguais entre si, iguais a zero. Então, eu vou ter a seguinte coisa. Já que aqui eu estou trabalhando com o espaço vetorial V2, então o que vai constituir a base exatamente? Eles seriam linearmente dependentes, e a segunda condição gerar espaço. E a gente sabe que tem um teorema que esse conjunto de vetores já gera um espaço, né? A gente já sabe disso, e também ao calcular o determinante, por exemplo, de uma matriz onde a gente coloca as coordenadas desses vetores como base, se esse determinante for igual a zero, ele não gera espaço, se for diferente de zero, gera. Bom, no caso ele tem esse uso para determinantes, né? Que se for igual a zero, eles são linearmente dependentes, ou seja, eles não geram espaço, pois não poderiam ser colocados como combinação linear de outros. Eles não formariam base, aliás, e se for diferente de zero, eles são LI, ou seja, formam base. Então, para isso eu vou ter a seguinte coisa: conjunto beta vai ser o vetor U1, U2, onde eu tenho beta, sendo esse conjunto de vetores formando uma base, e gama, sendo o conjunto de vetores V1, V2. Onde o teorema eu enuncia da seguinte forma: então, existe uma única matriz invertível, P, de ordem 2×2. No caso do teorema do 3×3, é uma matriz de ordem 3×3, tá? É de acordo com o espaço dimensional trabalhado do espaço que eu estou trabalhando. Espaço dimensional, aliás, né? Só falar isso. Tal que... E aí vai obedecer a seguinte coisa: as matrizes coordenadas de um vetor ômega, eu vou chamar de ômega, tá? Eu já estou acostumado a chamar isso aqui de ômega. De um vetor ômega qualquer na base gama, é a mesma coisa essa matriz P multiplicado pelo vetor ômega, as matrizes coordenadas do vetor ômega em relação à base beta. E isso aqui caracteriza, gente, a mudança do vetor ômega da base beta para gama. Eu sei que pode parecer, poxa, mas não deveria ser gama para beta, porque eu parto de gama e depois chego em beta? Sim, mas não é assim que é feito, tá? Por que eles colocaram assim? Não sei, só para complicar a vida dos outros, fazer algo contra-intuitivo. Eu também não entendi o porquê, mas tudo bem. E isso equivale a dizer que o vetor ômega também, na base beta, para que eu chegue no outro, ou seja, fazer o inverso, que é de gama para beta, eu tenho a inversa da matriz P, multiplicado pelo vetor ômega, a matriz coordenada do vetor ômega, em relação à nova base gama. Por quê? Porque essa matriz P ela permite inversa, né? Aí, no caso, basta a gente calcular o determinante dela e a gente vê se ela tem a inversa ou não.
E isso para todo vetor V, para todo vetor ômega, aliás, pertencente ao espaço vetorial V3. Bom, e agora vai demonstrar esse teorema, porque ele é verdade, né? Não faz sentido, porque esse teorema é verdade. Ele vai entender agora. Ele vai entender como a gente usa determinantes, visto que eu tenho uma matriz, e a gente sabe o quê? Determinante, por definição, nada mais é do que uma relação co-estabelecida da representar uma matriz a partir de um número. Então, se eu tenho uma matriz, eu tenho um determinante por definição. Então, a gente vai calcular também, ver como que esse determinante pode nos ajudar com essa mudança de base, em que eu vou lhe ensinar como é realmente mudança de base, e que na maioria das formas eu prefiro fazer por sistema de equação, que é o que a gente vai recair aqui, nesse mudança de base, vai recair no sistema de equações. E eu vou mostrar também a parte do uso de determinantes para facilitar a nossa vida de forma mais prática, deixar mais rápido. Então, bora lá. Demonstração. A gente vai agora para a categoria de demonstração e vai demonstrar esse seguinte teorema. E aqui na categoria de demonstração teremos a seguinte coisa. Pelos teoremas anteriores, o que é uma combinação linear? Sabemos que um vetor numa base ordenada qualquer pode ser representado como uma única combinação linear de outros vetores na mesma base. Então, se eu tenho um vetor ômega, que eu estou trabalhando aqui, eu não vou colocar esse ômega ainda, a gente não vai deixar ele aí. A gente vai usar o quê? Os vetores dentro da base. A gente não pode fazer isso? Então, eu posso fazer esse vetor U1 da seguinte forma. O que eu quero? Eu quero mudar aqui. Eu vou falar de uma certa forma intuitiva, porém que está errada, tá? Eu quero mudar aqui de gama. Eu tenho esse vetor ômega escrito em gama. Eu quero mudar de gama para beta. Então, o que eu quero fazer? Eu quero escrever os vetores UU como combinação linear desses outros vetores, pois aí eu estaria escrevendo esses vetores de beta como vetores de gama. E esse é o primeiro passo, tá? Escrever os vetores de uma dada base igual a uma combinação linear de outros dados vetores de outra base. Então, o vetor U1 vai ser um escalar C1, vou chamar de C1, tá? Eu vou dar nomes propriamente ditos estratégicos, índices estratégicos para esses escalares. Mas esse escalar poderia ser alfa, poderia ser beta, poderia ser gama, poderia ser qualquer letra que você quisesse. Mas eu vou colocar C11 de forma estratégica. Por quê? Porque eu sei que isso aqui vai resultar numa matriz de mudança de base, né? E essa matriz eu sei que quando eu organizar eu vou ter elementos com índices, né? Por exemplo, o elemento A11, A12, eu vou organizar aqui de uma forma estratégica. Mas aqui, a priori, você não sabe se isso aqui é realmente uma matriz. Então, a priori, isso aqui é um escalar qualquer. Então, pode colocar A, B, pode colocar as letras que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar C11 mais C21 vetor V2. Isso aqui eu só estou escrevendo de acordo com os teoremas anteriores. Escrevemos esse vetor como combinação linear desses outros vetores. E por que eu posso fazer isso? Porque alfa, gama é uma base ordenada e beta é uma base ordenada, ou seja, os vetores de beta podem ser escritos como combinações lineares de outros. E como eu sei que gama também é base ordenada, eu posso também fazer isso, não posso? Beleza. Vetor V2. E eu vou fazer com o vetor U2 também. Então vai ficar C12 vezes o vetor V1. Calma aí, pessoal. C2 vezes o vetor V2. Calma aí, pessoal. C2, 2 e o vetor V2. Então, o que a gente vai ter? Beleza. Eu escrevi, então, o conjunto de vetores da base ordenada beta em função da base ordenada gama, tá? Mas eu sei que, a priori, eu sei que eu tô mudando de beta para gama. O nome é esse, tá? Beta para gama, não gama para beta. Mesmo que intuitivamente seja gama para beta, como eu tô falando aqui. Lembrando. Beleza. E se eu tenho isso, pessoal, vocês concordam que eu posso fazer a seguinte coisa. Imagine que eu tenho um vetor gama na base beta, certo? É exatamente esse vetor gama aqui. Ômega, quer dizer. Vetor ômega na base beta. O que significa esse vetor ômega na base beta, gente? A gente viu que isso aqui é uma representação para dizer, né? Isso aqui é uma forma de representação para dizer que eu tenho as matrizes coordenadas do vetor ômega nesta base beta, nesse conjunto de vetores. Ou seja, que cada escalar aqui está multiplicado pelos vetores da base beta, porque eles estão escritos na base beta, esse vetor ômega. 1 mais B vezes o vetor U2. E isso aqui é o vetor ômega. Ou seja, escrevendo um vetor ômega como combinação linear dos vetores de sua própria base, que é o que eu posso fazer.
Então, por que eu estou fazendo isso, gente? Bora tentar sacar algumas coisas. Primeira coisa que você tem que sacar. Primeiro, se eu estou escrevendo, então, o vetor ômega, eu estou pegando um vetor genérico desta base ordenada beta e estou escrevendo exatamente os vetores dela, né, como combinação linear. Por quê? Porque eu sei que isso, por definição, eu posso fazer, por teorema, né? Bora falar definição, né? Por definição, beleza. O vetor, sendo que o que acontece? Esses vetores da base, eu posso fazer a seguinte coisa. Eu posso falar que, na verdade, esses vetores da base nada mais vai ser do que uma combinação linear dos vetores de outra base, entendeu? E o porquê eu estou fazendo isso? Porque eu posso substituir exatamente essas informações aqui no vetor gama, certo? Nesse vetor genérico tomado nessa base. Então, eu vou ter a seguinte coisa. O vetor gama nada mais vai ser do que o escalar A multiplicado por C1, vetor V1, eu estou substituindo as informações de 1 ali, mais C21, vetor V2, ou seja, eu substituo o vetor U1 aqui, e vou substituir o 2 agora, que vai ser C12, vetor V1, mais C22, vetor V2. E a gente vai ver um exemplo numérico também, tá? Aqui, no próximo vídeo. Certo? Até aqui tudo bem? E aqui observe que ao eu resolver isso daqui, organizar direito, eu vou ter exatamente apenas vetores V1 e V2. Ou seja, escrevi como combinação linear exatamente dessa nova base, na base gama, né? Então eu vou ter o vetor ômega nessa nova base, certo? Aí o que você vai perceber? Olha só, saca só, o que a gente vai fazer? Aí vai organizar aqui da seguinte forma. Onde tem um vetor V1, eu vou colocar o vetor V1 em evidência, certo? Vetor V1... eu faço a distributiva de A, faço a distributiva de B, então vou ter o vetor V1 multiplicado AC11 mais, eu tenho o vetor V1 aqui, BC12. Eu vou adicionar agora ao vetor V2 em evidência, multiplicando os escalares. AC21 mais BC22. Observem, pessoal, que isso aqui são apenas escalares. Então eu posso falar que essa adição entre escalares nada mais é do que apenas um escalar qualquer. Então eu recairia exatamente o vetor ômega escrito na base gama nova, porque a base gama é o de vetores V1 e V2, respectivamente. Então veja que aqui eu já tenho as matrizes coordenadas do vetor gama, ômega, aliás, escrita na nova base. Na base beta, né? É gama mesmo, né? Aqui, né? Eu parti de beta para gama, né? Certo? Eu tenho exatamente gama aqui. Mas, pô, você deve estar se perguntando, cara, mas qual é o negócio? Onde que surge uma matriz? Onde que está essa matriz aqui? Por exemplo, aqui eu tenho realmente aqui eu tenho o vetor ômega escrito nas coordenadas, as coordenadas do vetor ômega escrito na base beta, gama. Mas onde que está essa matriz aqui? Eu não encontro essa matriz. Esquece que é inversa. Pô, onde que eu encontro essa matriz? Veja, gente. Olha atentamente para esses escalares. Esses escalares não nos indicam algumas coisas? Como assim, Matheus? Olha só. A gente não pode escrever dessa seguinte forma, ó. Vetor ômega é igual. Saca só. Vetor. O que eu posso fazer aqui? Escreve esse A e B aqui. Esses A e B aqui. Eu posso colocar esse A em evidência. Nem esse A em evidência, né? Não é nem isso que eu quero fazer. Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma, saca só. Bora escrever exatamente como a gente fez ali. O vetor ômega na base gama. As matrizes coordenadas do vetor ômega na base gama. Então, como que vai ser? Eu coloco aqui um colchetes e coloco exatamente os escalares no lugar ali, né? Então, eu coloco o escalar do vetor V1 e o escalar do vetor V2, respectivamente. Então, eu vou ter AC11 mais BC12. Vou ter AC21 mais BC22. E olha só que isso aqui que eu já tenho uma matriz, né? Matriz coordenada, eu posso separar em outra matriz. De que tipo? C11, C12, C21, C22 multiplicado pela matriz coordenada AB, a matriz de coluna AB. E isso aqui, gente, nada mais é do que... O que é AB? AB
é a coordenada do vetor ômega em relação a essa base, beta, né? Então, isso aqui nada mais é do que o vetor ômega na base beta. E quem é isso? Isso aqui é exatamente essa matriz de mudança de base que eu falei para vocês. Isso aqui é P. Isso aqui é igual a P. E isso daqui é o vetor ômega na base gama. Então, provamos exatamente o teorema que queríamos. O vetor ômega, as matrizes coordenadas do vetor ômega em relação à base gama é a mesma coisa, essa matriz de mudança de base vezes o vetor ômega dessa nova base beta, as matrizes coordenadas dela. E a gente prova esse teorema. E como P permite inversa, e como que a gente veria que P é invertível? O que significa, pessoal, uma matriz inversa? Uma matriz inversa nada mais é do que uma matriz que ao multiplicar, por exemplo, dada uma matriz A, o que seria a inversa? Nada mais é do que eu multiplicar, fazer o produto matricial, fazer o produto entre matrizes com A, é uma matriz B, cuja matriz A é o produto AB, nada mais vai ser do que BA, e que por sua vez vai resultar na matriz identidade. Isso é a matriz inversa, é uma matriz cuja é comutativa e cuja ela resulta ao multiplicar na identidade. Isso é uma matriz inversa, tá bom? Essa é a definição de inversa. E a gente vê que essa matriz B aqui a gente pode escrever como A menos 1, porque a gente sabe que é a definição de inversa. Beleza, e a partir disso, a gente sabe também de matriz que eu posso ver se uma matriz é invertível calculando o determinante dela, certo? Ou seja, uma outra forma é você calcular o determinante disso daqui e ver se e ao calcular esse determinante você vai ver se é igual a zero, diferente de zero, permite inversa ou não, usando algum teorema, tá? Isso é a minha dica, mas no caso eu acabei de falar como você faz, usando o teorema já li, e aqui eu sei que ela permite inversa, então o vetor ômega na base beta é igual a inversa dessa matriz de mudança de base pelo vetor ômega nessa nova base gama, tá? Aí vai ter esse teorema demonstrado aqui. Outra forma de mostrar que essa matriz de mudança base é única é a gente escrever exatamente essa matriz de mudança de base P sendo uma outra Q, diferente dela, e fazer P menos Q multiplicado pelas matrizes coordenadas de ômega beta, e você vai ver que isso resulta numa matriz nula. Portanto, P tem que ser igual a Q, para que resulte numa matriz nula. E assim a gente completa a demonstração, tá bom? Beleza. E qual a importância disso aqui? O porquê eu fiz isso? Porque isso aqui, gente, se a gente troca tudo por números, a gente acabou de demonstrar qualquer exercício, né? Por isso que eu gosto de demonstração, porque demonstração você entende de onde veio, sacou, pessoal? Bom, eu não vou mostrar para espaço vetorial V3, por quê? Porque é demorado, simplesmente isso, mas é o mesmo processo, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, porém considera um terceiro vetor e uma terceira coordenada, tá bom? Então, bora fazer apenas o uso. Onde está o uso de determinantes, né? Onde que eu posso usar determinante aqui, Matheus, para fazer alguma coisa? E o que eu posso fazer? Eu posso usar determinante aqui, por exemplo, para determinar a inversa. A gente sabe que a gente pode fazer isso, né? Eu sei que a matriz inversa A-1, por exemplo, de 1 a 2 por 2, por exemplo, sabendo que eu também posso fazer, que eu tenho um teorema de matrizes invertíveis 3 por 3, eu posso calcular o quê? Eu posso calcular da seguinte forma: 1 sobre o determinante de delta, onde esse delta nada mais vai ser do que AD menos BC, esse valor daqui. É assim que vocês vão ver, tá? AD menos BC, vezes, dada que a matriz A, dada uma matriz A com os elementos A, B, C, D, a inversa dessa matriz A, é um teorema isso, nada mais é do que 1 sobre o determinante de A, que é esse AD menos BC. Esse aqui é o determinante de A, certo? Multiplicado exatamente, onde a gente coloca aqui, troca de lugar a diagonal principal, o geometria da diagonal principal, e pega o simétrico do geometria da diagonal secundária, menos B, menos C. E isso aqui é a inversa. No caso, por ser 2 por 2, eu posso então determinar quem é a matriz inversa P-1 a partir disso. Só basta eu usar exatamente a ideia de determinante. Então veja que fica muito simples de determinar, quando a gente já sabe P, é muito simples de determinar P-1, né? E se for 3 por 3, isso aqui também vale, porém, a mudança é que aqui a gente vai ter que reorganizar os elementos para uma 3 por 3, tá? Mas também é permitido o mesmo teorema de matriz inversa. Aí a gente vai multiplicar pela adjunta, né? Aí a gente faz, no caso, a adjunta eu acho que era um símbolozinho assim, multiplicado por 1 sobre o determinante desta matriz, tá? E isso aqui vai determinar a... Isso aqui é a comatriz, né?
vai determinar exatamente a inversa para 3x3. No caso, você tem que saber o que? Determinante. Mas isso aqui sai muito fácil com determinante, tá? Quando determinante é bala na agulha. Bom, para não ficar sem exemplo, eu vou fazer um exemplo nesse vídeo e nos próximos exercícios eu vou fazer exercício. Nos próximos vídeos, tá? Bora fazer um exemplo? Que exemplo que ele vai fazer aqui? Eu vou tentar pegar o mais simples. Ó, bora considerar aqui um do espaço vetorial V2, esse exemplo aqui. Considere os espaços vetores V2